Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Quero responder a pergunta acerca do versículo de número 8 de Efésios, se o pronome isto refere-se à fé ou à salvação. Primeiramente, agradeço a Deus pela oportunidade que eu tenho de esclarecer o texto bíblico à luz da língua grega, que foi utilizada na composição do Novo Testamento, bem como em nossa língua vernácula. Vejamos o que nos diz o texto. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Verso 8. Foi lido, agora o 9, para um complemento. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Quando a gente vai para essa questão gramatical, a dúvida surge porque a gente não sabe muito bem se o isto se refere à salvação ou à fé. Algumas versões, ao invés de isto, traduz como isso. A ideia seria a mesma, não teria nenhuma diferenciação, só caso a sua versão encontre isso e não isto. Dito isto, a gente vai agora dar uma olhada nessa questão de concordância de gênero. Por causa de quê? Na língua portuguesa, assim como no grego koiné, pronomes demonstrativos de conformidade deve estar com o gênero, tipo masculino, feminino, neutro, bem como com o substantivo. E a palavra salvação não aparece aqui no texto. A palavra, em português, não aparece no texto, tampouco no grego. Mas mesmo não aparecendo diretamente no versículo, ela está implícita na construção gramatical. Porque diz: pela graça sois salvos. Está falando dessa graça salvífica, ou salvação graciosa. Tem a palavra salvação aqui no versículo 8? Não, diretamente não, mas está implícita. Outra coisa que a gente precisa observar, que esse pronome isto, no grego, é este aqui. Está no gênero neutro. E fé, que é esta palavra aqui, no grego é gênero feminino. Da mesma forma, fé em português, gênero feminino. O que que a gente vai observar? O pronome isto, que é neutro, está se referindo não à palavra no gênero feminino, fé, e sim à salvação. Pela graça, isto é, pela graça sois salvos por meio da fé. Esse isto aqui se refere à salvação como um todo. Quando a gente fala desta maneira, leia numa sentada só, versículo 8, 9 e 10. O foco não está em como a fé é obtida, mas em como a salvação é um dom gratuito de Deus, é um dom de Deus. É isto que o texto está dizendo. Tanto é que esse dom de Deus, que é um dom gratuito, ele não vem das obras. Não vem das obras por causa de quê? Para que ninguém se glorie. Gramaticalmente, o uso desse pronome, isto, vou deixar aqui uma vez mais destacado para que você possa me acompanhar, indica que a salvação é mediante a graça
É pela graça, mediante ou por meio da fé. Agora, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, conforme diz aqui, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Logo, a conclusão, dentro da análise gramatical, a partir da nossa própria língua vernácula, nos dá razões e boas razões para concluir que isto aqui não se refere à fé, mas à salvação. Mas tem um outro elemento que quero trazer aqui para você. A fé, como já foi dito, é uma palavra feminina, substantivo feminino. Se isto se refere a isso não vem de vós, já como o pronome isto é neutro, se o objetivo se, não é isso que acontece, mas se o objetivo fosse enfatizar que a fé não vem do ser humano, a gramática ia sugerir esta ao invés de isto, para que houvesse uma concordância. Fé, uma palavra feminina. Como é que você concorda gramaticalmente dentro do texto? Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e esta não vem de vós, é dom de Deus. Mas não é isto que acontece. Na versão que diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Para haver uma concordância, gramaticalmente falando, deveria, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e essa não vem de vós, é dom de Deus. Mas não é isto que Paulo está dizendo. Ele vai mencionar e vai uma sentença inteira vai apresentar o conceito principal. Qual é o conceito principal obtido não apenas no versículo 8, 9 e 10, mas a partir do capítulo 2, versículo 1 até o 10? Sem dúvida alguma, a salvação vem pela graça e se recebe por meio da fé. E quando Paulo diz, e isto não vem de vós, é dom de Deus, ele está falando sobre a salvação, que é um dom de Deus, de forma gratuita, e que não vem das obras para que os homens não se gloriem. Em resumo, o apóstolo Paulo ensina que a salvação é um dom de Deus e não vem de nós mesmos. E isso é reforçado pelo versículo 9. Não vem das obras. Não vem o quê? A fé? Em hipótese alguma. Mas o assunto principal, que é justamente a salvação. E não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, a salvação é recebida pela fé, mas é um presente de Deus e não algo que se possa conquistar. Se isto se refere diretamente à fé, o foco da passagem mudaria para a origem da fé e não para a graça de Deus na salvação. Mas não é isto que acontece. De modo que eu entendo, à luz do texto grego, o koiné, bem como da língua portuguesa, de que gramaticalmente, sem sombra de dúvida, refere-se à salvação. Vale lembrar que o ensino geral das Escrituras, no tocante à temática, vai dizer claramente que a salvação é um dom de Deus, é o dom gratuito de Deus, é o presente de Deus. Desta maneira, o apóstolo Paulo faz coro com todo esse conjunto que está em um Novo Testamento sobre o tema. Eu gosto de analisar que é à luz do grego, mas quando eu vou para o português e eu tenho uma paixão grande pelo português e eu quero falar melhor a nossa língua tão maltratada, eu quero
ler e entender, porque se eu faço uma leitura e não entendo, é sinal que eu preciso aprender a ler, e eu tenho feito esse esforço. E depois de ter feito graduação, pós-graduação na área teológica, eu estou como estudante de letras, faço licenciatura de letras, português, literatura, amo a leitura e quando vejo estas nuances que têm a ver conosco, porque lida com a Bíblia e a Bíblia tem tudo a ver com o crente em Jesus, isto realmente salta aos meus olhos de modo que eu fico maravilhado com a compreensão do texto bíblico, mas dentro daquilo que está gramaticalmente escrito. E espero dessa maneira ajudar você e ter, sobretudo, respondido à pergunta que me foi feita. Que Deus possa abençoar ricamente sua vida e que você possa sempre ler de uma forma cuidadosa, atentando para essas nuances linguísticas, quer na língua portuguesa, quando não, na língua grega, caso você tenha um certo conhecimento dela. Que Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.